Olá, Veste, tudo bom? Se você é novo por aqui, eu me chamo Janaína Portugal e esse é o Descomplicando a Cirurgia VET, o canal que vai te auxiliar a melhorar o seu atendimento clínico cirúrgico. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube te notifique sempre que tem um conteúdo novo por aqui e curte esse vídeo para que ele alcance o maior número de veterinários e ajude a melhorar muitos atendimentos por aí. E aí, Vete, tudo bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre um dos principais problemas que acometem os felinos. Acho que vocês já devem estar até desconfiados do que se trata, né? Aquele clássico caso que vai chegar para você faltando 10 minutos para acabar o plantão, você doido para ir embora para casa, num domingo à noite, ou então naquele plantão de sexta à noite, obstrução uretral. Vou falar um pouquinho sobre essa patologia que é muito comum na nossa rotina, né? E eu vejo muita dificuldade nos clínicos em saber como a gente desobstrui, quando que eu vou indicar uma penectomia, quais são as principais recomendações para esse tutor. Essas obstruções normalmente elas ocorrem por tampões uretrais, que é onde eu vou ter cristais, coágulos, plugs bacterianos, mucoproteínas, tá? Podem ocorrer por neoplasias, traumatismos, o mais comum que são os urólitos, tá? É uma afecção muito comum em felinos e neles normalmente vai estar associado com coágulos, plugs bacterianos e urólitos. Gatos machos vão ser os que vão ser mais acometidos. E por que eles são os mais acometidos? Eu tenho que pensar que a uretra do macho vai ser muito menor, muito mais estreita do que a uretra da fêmea. Então, as chances de eu ter algum cálculo, algum plug bacteriano que ao passar por ali obstrua essa passagem vai ser muito maior no macho do que na fêmea. Então, eu tenho que a uretra vai ser dividida em 4 porções. A uretra pré-prostática, que ela vai desde a saída da vesícula urinária até o início da próstata e é a que possui maior calibre. A uretra prostática é aquela que vai se estender durante todo o tamanho da próstata. A uretra pélvica, que vai desde o final da próstata até as glândulas bulbouretrais. Depois eu vou ter a uretra peniana, que vai das bulbouretrais até a saída do pênis. E vai ser a que tem menor calibre, tá? Então eu tenho que a uretra peniana ela tem em torno de 0,7 milímetros. Enquanto que a uretra pélvica, que é a porção anterior, tem 2,4 milímetros. Então é uma diminuição muito brusca de tamanho, então o cálculo ou algum sedimento ele pode parar ali naquela uretra pélvica e não conseguir passar. Então se eu tenho um processo de obstrução uretral ali, o que eu vou ter? Eu vou ter alterações sistêmicas, extensão da bexiga, uma uremia pós-renal e hipercalemia. Em casos mais graves, eu posso ter uma evolução para um hidroureter ou hidronefrose. O aumento da pressão intratubular no rim compromete as suas funções, como a capacidade de concentração e a sua capacidade de regulação de sódio, capacidade de reabsorção de água, excreção de ácidos e potássio. Então eu vou ter uma uremia, uma hipercalemia e acidose metabólica. A hipercalemia vai levar a alterações na membrana potencial atrioventricular, ou seja, essa hipercalemia pode levar a arritmias cardíacas. Por isso é muito importante quando a gente tem um animal obstruído, um gato obstruído, quando a gente for solicitar o exame de sangue, solicitar a bioquímica de potássio, tá? Principalmente se ele for precisar passar por algum procedimento cirúrgico posteriormente. A gente precisa controlar esse potássio para evitar problemas mais graves. As obstruções uretrais nos felinos, elas são casos de emergências clínicas, não são emergências cirúrgicas, são emergências clínicas, onde o animal, o exame clínico, deve ser feito da forma mais minuciosa possível. Ser aferida expressão, normalmente eles vão estar hipotensos. Verificação de temperatura, porque normalmente eles estão hipotérmicos. Verificar desidratação, função hematológica, função bioquímica, principalmente o potássio, como eu falei anteriormente. Se o animal precisar de um procedimento cirúrgico, vai ser necessário estabilizar esse potássio caso ele esteja alto, porque senão é um animal mais propenso a ter arritmias cardíacas, a ter bradicardia e diversas outras alterações cardiológicas que podem levar
a um risco anestésico muito alto. E aí, quais são os fatores que favorecem essa obstrução? Os fatores estressantes, animais que convivem com cães, por exemplo, ou quando não tem caixa de areia disponível suficiente para o animal, pouca ingestão de água, obesidade, formas de manejo incorretas, dieta, castração juvenil, castração com animal muito novo. Então eu tenho que o gato ele já tem uma uretra peniana muito fina. Se eu castrar ele muito novo, vou ter a prevalência de órgãos sexuais infantilizados, tá? Então eu vou ter uma uretra peniana menor ainda. Então as chances de ocorrer uma obstrução vão ser maiores, tá? E os sinais clínicos? Vai ser aquele animal que o proprietário vai chegar para você e vai falar: ah, ele tá indo toda hora na caixinha de areia. Ele vai na caixinha de areia, tenta urinar e não consegue. Ele abaixa, fica na posição de urinar e não sai nada. Ele está inquieto. Ele parece que está com dor. Vão ser basicamente esses sinais que podem ser confundidos normalmente com uma cistite. Porém, quando você vai avaliar o animal, quando você vai palpar o abdômen, você sente a bexiga. Tá? Então você vai sentir que a bexiga está cheia, distendida, com tamanhos geralmente bem grandes, tá? E são animais que têm uma dor abdominal muito grande. Então eu posso ter hematúria, disúria, realização de urinas em locais inadequados. Ah, o proprietário também vai te relatar que ele toda hora lambe o pênis, tá? Toda hora lambe o pênis, toda hora lambe o pênis. Por que isso? Ele vai ter um incômodo ali. Aí ele tem um incômodo, ele tem uma dor ali. Então toda hora ele vai lá e lambe para tentar amenizar esse incômodo. E aí, na sua avaliação clínica, você vai perceber, além dessa bexiga aumentada, vai ser um animal que geralmente vai estar hipotérmico, hipotenso, desidratado, apático e a bexiga repleta e dura no exame físico, tá? São características que indicam que o animal está passando por um quadro de obstrução uretral. A predisposição, então, são gatos de qualquer idade, qualquer raça, os siameses e as suas linhagens são um pouco mais predispostas, tá? Mas aqui no Brasil a gente tem muitos SRDs, né? E são muito acometidos, tá? Então qualquer gato pode ser acometido, castrados ou não castrados, tá? E aí agora vem a parte interessante. Como é que eu vou desobstruir esse paciente? Gente, por favor, vamos fazer uma desobstrução de forma cautelosa, de forma paciente, tá? Não adianta a gente tentar fazer com o animal acordado. Não adianta a gente tentar uma vez, pronto, não consegui, vou chamar o cirurgião. Não, tá? Não vamos banalizar a penectomia, que vão ser animais que vão ter que passar o resto da vida com cuidados intensos, tá? Onde eu vou ter um animal mais predisposto a cistites. Então não vamos banalizar. Vamos tentar ao máximo realizar a desobstrução, que normalmente ela é possível, tá? E como é que ela é possível? Eu tenho que realizar uma sedação desse animal. O animal tem que estar sedado, tá? Se possível, faz uma peridural. E aí na peridural eu vou ter o relaxamento de toda essa porção posterior do animal, tá? Mas se não tem segurança de fazer a peridural, tem o bloqueio do nervo pudendo. O bloqueio do nervo pudendo, ele é sensacional, tá? Eu tenho o bloqueio daquela região e eu consigo manipular melhor, tá? Se eu não tenho animal sedado, se eu não tenho bloqueio daquela região, cada vez que eu for tentar passar a sonda, a uretra ela vai realizar espasmos, tá? E você não vai conseguir passar a sonda. As chances de você lesionar essa uretra, romper essa uretra, são muito grandes, tá? Então vamos tentar fazer com paciência. E como é que a gente faz o bloqueio desse nervo pudendo? A gente vai ter o ânus, tá? Então vamos fingir que aqui é o ânus. E aí na posição de 3 horas e de 9 horas, a gente vai introduzir 0,3 a 0,4 ml de lidocaína. E aí com isso a gente vai ter o bloqueio do nervo pudendo e o relaxamento de toda a musculatura lisa dessa região. E aí quando a gente for posicionar o animal para passar a sonda, vai estar tudo relaxado, vai ser tudo mais fácil. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar o catéter, tá? Somente o gelco.
e ir tentando fazer a desobstrução de forma delicada e cuidadosa, tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a uretra peniana do gato, ele possui um formato de S. Então, para facilitar a desobstrução, a gente vai realizar uma tração caldo-dorsal para que esse S estique e facilite a passagem da minha sonda, não causando nenhum tipo de lesão nela, tá? Então, após sedar o animal, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser histocentese de alívio, tá? Então, a gente vai diminuir a quantidade de urina nessa bexiga, porque senão quando eu for fazer a retrohidropropulsão para desobstruir, eu tenho risco de romper a uretra, tá? Então, muita gente tem medo de fazer a cistocentese com medo de romper a bexiga. Mas se eu não fizer a cistocentese, eu também posso romper a bexiga quando jogar a soro lá pra dentro. E medo de romper por medo de romper, somente ao fazer a palpação a gente pode estar rompendo essa bexiga, de tão distendida que ela tá, de tão friável, tá? Dependendo da condição que ela tá, só manipular e palpar essa bexiga eu já posso estar causando uma ruptura dela. Então tá, eu já sedei esse paciente, já fiz o bloqueio da nervo pudendo e agora como é que a gente vai fazer? Então, lembrando, fazer uma tração caldo-dorsal para esticar essa uretra e aí eu vou utilizar gelco tamanho 22 ou 20 e eu vou tentando introduzir esse gelco junto com a tentativa de empurrar soro, ou seja, eu vou fazer a retrohidropropulsão, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tento empurrar soro para dentro, eu tento empurrar o gelco também. Com isso, eu vou fazendo a tentativa de empurrar o que está causando a minha obstrução, seja o cálculo, seja o plug, para dentro da bexiga. Uma vez que eu conseguir desobstruir, que eu conseguir empurrar esse cálculo para dentro da bexiga, o que eu vou fazer? Eu vou passar a sonda, eu vou passar uma sonda uretral e eu vou realizar uma lavagem copiosa dessa bexiga, tá? Eu vou lavar. Normalmente no começo vai vir uma coloração escura ou uma coloração avermelhada com presença de sangue. Então a gente vai lavar com solução fisiológica até a cor do líquido que eu puxar for a mesma cor do líquido que eu introduzi, tá? Então é uma lavagem copiosa, é cansativo, tá? É um procedimento que demora para ser realizado, tem desobstruções que a gente pode demorar aí cerca de 3 horas ou mais, tá? Mas tem que ser feito da melhor forma possível, dando a melhor qualidade de atendimento para esses pacientes, tá? Afinal de contas, a gente não quer indicar uma penectomia sem necessidade. E aí, quando eu terminar de lavar bem essa bexiga, eu vou realizar a ultrassonografia. Para que eu vou realizar essa ultrassonografia? Eu vou avaliar para ver se eu ainda tenho sedimentos ali naquela bexiga, ver se eu tenho presença de cálculos grandes, ver se eu tenho algum coágulo, tá? Ver o que eu tenho naquela bexiga que possa estar causando obstrução ou que possa fazer com que a minha obstrução rescindive, tá? Então a gente faz a ultrassonografia logo depois que a gente terminar de fazer essa lavagem. E aí a gente tem que deixar esse paciente internado pelo menos 24 a 48 horas, tá? A gente pode deixar ele sondado e realizar lavagens constantes dessa bexiga, lavagens a cada 8 a 12 horas, tá? Eu posso deixar ele sem a sonda e a cada 8 a 12 horas sondar e realizar a lavagem e tirar a sonda, tá? Eu acho que deixando, em minha opinião, eu acho que deixando a sonda é um pouco mais confortável para o paciente, tá? Eu não preciso estar toda hora contendo ele para passar a sonda e a lavagem vai acabar sendo mais rápida e menos estressante. E aí 24 horas depois eu vou repetir esse ultrassom e verificar a quantidade de sedimentos. Se eu tiver tido uma diminuição nesses sedimentos, ok, a lavagem está sendo eficiente. Se eu tiver a mesma quantidade de sedimentos, ainda tiver muitos sedimentos, eu vou ter que indicar um procedimento de cistotomia. Por quê? Se eu tiver muitos sedimentos, quando eu retirar a sonda, vai obstruir de novo, tá? Então, com a cistotomia, a gente realiza uma lavagem vesical aberta. Então, eu tô vendo, o cirurgião vai estar vendo o que ele está fazendo. Então, vai conseguir tirar todos os sedimentos que tem naquela bexiga, realizar a lavagem de forma mais eficiente, diminuindo assim as possibilidades de recidiva dessa obstrução, tá? E a gente sabe que cada vez que recidiva, as chances de conseguir desobstruir vão ser menores, as chances de causar traumatismos vão ser maiores,
tá? Se eu tinha presença de cálculo, já vou indicar cistotomia, tá? Desde a primeira ultrassom. E aí o que importa? Quando é que eu vou indicar a penectomia e uretrostomia para esse paciente, tá? Então eu vou indicar quando eu tiver a realização de uma desobstrução que foi traumática, tá? Que não foi eficiente. Quando eu tenho desobstruções, por exemplo, a tentativa com o animal acordado, ele está estressado, ele não vai deixar e podem ocorrer rupturas dessa uretra, tá? Eu já peguei uma uretra peniana rompida por conta da tentativa de desobstrução de forma brusca, tá? Então ela pode romper, sejam delicados. Quando os protocolos de tratamento clínico não são eficientes para evitar a recidiva desse quadro, quando eu tenho recidivas constantes do quadro de obstrução, tá? Quando eu tenho recidivas constantes, normalmente por volta da terceira recidiva, a gente indica a penectomia com uretrostomia, tá? Mas lembrando, biologia não é matemática, você tem sempre que avaliar o paciente, avaliar a condição daquela uretra, tá? Avaliar quem foi que fez essa desobstrução, se essa desobstrução foi muito traumática, às vezes na primeira eu já tenho ali necrose da ponta desse pênis devido ao trauma da passagem do gel ou da sonda, e aí já vai ser necessário uma uretrostomia antes de uma terceira recidiva, tá? Outra alteração que vai estar relacionada com a desobstrução realizada de forma ineficiente, de forma bruta, ou por terem sido feitas muitas desobstruções, é a estenose dessa uretra, tá? Então, se eu tenho uma uretra que já é fina, devido à manipulação constante, eu tenho essa estenose, também vai ser indicado o procedimento de uretrostomia. E aí tá, chegou lá no plantão, 10 minutos para acabar o plantão, o gato obstruído, tentei, já era a terceira obstrução dele, não consegui desobstruir, o pênis já estava com pontas de necrose, já estava estenosado, liguei para o cirurgião para realizar o procedimento de penectomia e uretrostomia. E aí, como é que eu vou ter que verificar esse paciente no pós-operatório, tá? São animais que vão precisar ficar internados pelo menos aí 24 horas a 48 horas de pós-operatório, para reidratar, para controlar a função renal, para controlar potássio, tá? Então são animais que vão precisar ficar internados. E aí eu vou ter a questão, deixo sondado ou não deixo sondado? Então eu tenho que a utilização de sondas uretrais, elas não são mais recomendadas no pós-operatório de penectomias. E por que isso? Porque a sonda ali na uretra, ela vai estar reagindo como um corpo estranho, vai causar irritação e edema nessa uretra. Então eu tenho uma uretra que ela já está edemaciada por conta das tentativas de desobstrução e a presença da sonda ali vai piorar esse quadro. E aí quando o animal estiver acordando, o efeito do bloqueio vai passar, tá? E aí a uretra vai começar a retrair e por conta da sonda ela vai começar a realizar espasmos. Isso vai fazer com que o edema demore mais a diminuir e quando eu retiro essa sonda eu ainda tenho a chance de aumentar mais o edema por conta desse estímulo constante dela ali. A aplicação de gelo no pós-operatório imediato é muito válido, tá? Para diminuir sangramentos, tá? Lembrando que a mucosa uretral, ela sangra bastante no procedimento. Gelo ou solução fisiológica gelada, tá? E aí, normalmente esse gelo ou a solução fisiológica gelada vai ser aplicada já pelo cirurgião, assim que ele terminou de fazer o último ponto, o animal vai para a internação com esse gelo. E o gelo só vai ser retirado dali quando ele não aguentar mais, tá? Quando ele estiver totalmente acordado, estiver incomodado com aquilo, tá? Isso vai ajudar a diminuir sangramento, diminuir edema. E esse sangramento pós-operatório, ele pode ocorrer até 10 dias depois do procedimento cirúrgico. E aí a aplicação do gelo vai ser sempre recomendada. E se você está atendendo um paciente que já fez uma penectomia e a recidiva voltou? Como assim, gente? Posso, tá? Eu posso ter um paciente onde eu já fiz a penectomia e ele volta com a uretra obstruída. E por que isso acontece? Normalmente isso vai estar relacionado ao procedimento cirúrgico, tá? No procedimento cirúrgico, a gente tem que divulsionar até as glândulas bulbouretrais, tá? E fazer a incisão da uretra ali, porque é onde eu tenho a uretra com calibre maior.
Então é a uretra onde eu consigo passar uma sonda 10, por exemplo, tá? Então se eu não tenho essa divulsão da uretra até as bulburetrais, eu vou ter uma abertura da uretra na sua porção menor. Então se eu tenho a divulsão da uretra na sua porção menor, as chances de eu ter um cálculo ou algum sedimento que vai causar obstrução ali vão ser maiores. Outras causas que podem levar a essa obstrução, mesmo depois de uma penectomia, é a não utilização do colar elisabetano, tá? Quando eu tenho um manejo do proprietário de forma incorreta, de forma inadequada. Quando o proprietário não coloca o colar elisabetano, o animal vai lamber, não adianta, tá? Por mais que a gente tente proibir, ele vai botar a boca, ele vai lamber, tá? Porque eu tenho um processo cicatricial. O processo cicatricial, ele coça, ele incomoda, tá? Então ele vai querer colocar a língua ali para coçar, para aliviar o incômodo. Realização de limpezas muito constantes, de forma agressiva. Então, explicar para o proprietário que a limpeza tem que ser de forma delicada, tá? Porque limpezas muito agressivas podem levar a traumatismos naquela uretra que vão levar à sua estenose. A decência de suturas também pode ocorrer, tá? E se eu tiver decência de suturas, essa uretra ela vai retrair e vai causar uma diminuição do seu diâmetro também, tá? Causando estenose. E aí, quais orientações eu tenho que dar para o proprietário de gato para evitar que ocorra uma obstrução? Eu tenho que deixar claro para o proprietário que ele tem que fornecer água para esse gato, tá? Então, colocar várias vasilhas de água espalhadas pela casa, tá? Para que o gato possa ver a água sempre e tenha vontade de beber. Fontes são muito boas, tá? O gato gosta de água corrente. Então, fontes são ótimas opções para estimular o consumo de água desses gatos, tá? Colocar a caixinha de areia longe do pote de alimentação. Os gatos são animais extremamente limpos. Eles não vão querer se alimentar perto de onde eles urinam, onde eles defecam, tá? Então, colocar separado para estimular ele a se alimentar de forma adequada e também urinar de forma adequada. Então, se eu tenho um gato que não urina de forma adequada, eu vou ter um aumento da concentração dessa urina na bexiga. Então, eu vou ter um aumento na possibilidade de formação de cálculos. E colocar mais de uma caixinha de areia pela casa, tá? Porque se o gato for numa caixinha de areia, ela estiver suja, ele não vai urinar. Ele vai esperar que você limpe, ele vai ficar segurando a urina. Então, se eu tenho mais de uma caixinha de areia, ele pode ir numa caixinha, ver que ela não está muito boa, está um pouco sujinha, ele vai procurar outra caixinha para fazer as necessidades dele de forma adequada, tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado a salvar muitas uretras por aí, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder sempre que possível, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!